Boa tarde, pessoal. Hoje é 7 de setembro e esta é a nossa terceira videoaula da semana 03, né? Desse semestre PLE de 2020, período letivo especial, da disciplina CMT 014, Oficina de Estudos, a Arte e a Ciência da Meditação. Então, queria explicar um pouquinho a motivação para este vídeo, né? Que tem como esse título: Mente, Coração e Consciência de Corpo, a meditação como a escuta do coração de que trata a Bhagavad Gita. Eu sei que eu ainda não falei sobre a Gita com vocês aqui, e esse vídeo de hoje é para isso. Eu vou introduzir esse curso para vocês e contar também um pouquinho de como é que começou essa história, vamos dizer assim, né? Deixa eu voltar um pouco. Em 2013, com esse mesmo título, eu fiz uma apresentação no segundo Seminário Internacional Consciência, Mente e Corpo, Paradigmas e Práticas Integrativas em Educação e Saúde, que foi organizado pelo EICOS da UFRJ e o LIPAPS da UERJ. Então a professora Cecília, que vocês já tiveram a oportunidade de ver no vídeo, foi quem me convidou para participar com essa palestra. Então ali eu já fazia menção de olhar para Bhagavad Gita como essa metáfora sobre a arte e a ciência da meditação, que é uma coisa um pouco nova, por isso que eu preciso explicar com detalhes. Isso ainda não aparece na literatura. É óbvio que depois a gente fala, uma espécie de ovo de Colombo, todo mundo percebe que é assim, mas não que isso esteja já registrado na literatura. Mas isso foi ganhando reconhecimento e os meus artigos que foram aceitos assim, nas revistas, na comunidade científica, já foram com essa tese, que aí a partir de então eu comecei a tentar trazer para a universidade, né? E essa história, vou voltar um pouquinho antes ainda, quer dizer, como é que a gente começou a pensar em um FRJ, em trazer essa disciplina que nem tinha nascido ainda, com uma experiência que poderia vir a acontecer na UFRJ, né? Uma vez que a própria Cássia construiu toda uma carreira na UFRJ, já tentando se valer dessa praxis, vamos dizer assim, da parte prática, e a teoria seria aquilo que eu estaria refletindo e elaborando, né? Então, por exemplo, só para mencionar uma coisa, assim, um ano antes, em 2012, já tinha acontecido no nosso apartamento, na época em Ipanema, nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro de 2012, uma reunião com um grupo de ativistas e voluntários, todos interessados nessa coisa que a gente estava definindo como Universidade do Coração. Ou seja, a gente pensar a reforma acadêmica do nosso país a partir desse conceito, Universidade do Coração, que é uma coisa universalista, que pode ser tratada a partir de várias escrituras sagradas, né, quando você fala do Sagrado Coração, vamos dizer assim. Então essa foi a motivação para se começar a refletir sobre a criação de uma disciplina na universidade e de um estilo de gestão, inclusive, para a universidade. Então vem tudo junto, a teoria e a praxis. Essas duas coisas se juntam na experiência da meditação. E hoje, com esse vídeo, eu vou contar um pouco, então, sobre isso, sobre o que é a meditação, conforme entendida a partir dessa escritura sagrada que eu vou apresentar para vocês
nesse vídeo. E eu espero que não seja assim muito complicado, porque é a primeira vez que vou estar falando sobre essa terminologia e esse texto. Mas para quem acompanhou a primeira e a segunda aula, já viu o videozinho do professor José Abílio sobre os Vedas, já conhece um pouco sobre o contexto das escrituras sagradas indianas, já viu como essas práticas evoluíram para o budismo e depois, inclusive, para uma espécie de meditação laica, que alcançou o interesse das faculdades de medicina e tudo mais. Então, nós vamos tratar um pouco disso, tá? Quando nos chegam as melhores ideias? Interessante que a gente aqui, refletindo sobre a universidade do coração, sobre esse processo de integração da mente e do coração, né? Enquanto simultaneamente estão ocorrendo as celebrações dos 100 anos da UFRJ, onde esse conhecimento agora também está chegando. Então, nesse slide, essa representação que eu tenho aqui, é claro que ela é só esquemática. O neurocientista jamais concordaria com uma representação simplista assim. Mas, em modo geral, as pessoas entendem que um hemisfério corresponde ao lado mais racional, o outro ao lado mais intuitivo, e isso, ao longo de toda a tradição oriental, sempre foi representado de diversas formas, inclusive por esse símbolo do Yin e Yang. E que existe uma comunicação entre esses dois hemisférios, a gente sabe, porque ele se dá pelo corpo caloso, né? E, inclusive os processos de lobotomia, quando eu corto essa ligação, eu torno uma pessoa quase que sem reações emocionais, sem sentimentos, né? Uma pessoa apática. Não é isso que a gente vai tratar aqui, mas estou dando uma ideia desse processo. Por quê? Porque esses dois lados do hemisfério, ou seja, o lado que representa o lado mais intuitivo, de alguma maneira é o que a gente metaforicamente chama como coração, o que se conecta com o coração, com os sentimentos mais profundos, com as intuições que vêm do espírito. Então isso é caro para nós. Daí a pergunta, como nos chegam as melhores ideias, quando elas nos chegam? Né? Então, no banho, no trabalho, antes de dormir, quando eu não estou fazendo nada, quando eu estou caminhando, quando eu estou meditando. Né? Esse é o tema que a gente vai explorar nos próximos slides, quando nós estudarmos esse texto, que trata desse processo de tomada de decisão, cada minúscula ação da nossa vida, e mais que isso, que nos remete aos fundamentos da arte, da ciência da meditação, inclusive da meditação na ação, ou seja, o tempo todo, o dia todo, e uma meditação que não é só esquemática, no sentido de ter só uma forma técnica, mas que envolve esse compromisso com essa outra esfera, de onde vêm esses sentimentos superiores, e que são eles, na verdade, que fecundam a meditação. Eu já disse em outro lugar que nenhuma prática de meditação é digna desse nome se ela não estiver fundada ou permeada por um sentimento de amor universal. Então é isso que nós vamos ver nos próximos slides. Eu estava agora assistindo um vídeo do Jon Kabat-Zinn, né, que formulou esse protocolo de mindfulness, que hoje está em praticamente nas principais universidades, nas faculdades de medicina. Ele diz uma coisa muito interessante. Se a gente ficar com a prática, com uma técnica apenas da mente, isso não vai levar a nada. Ele mesmo
que criou esse protocolo, reconhece que eu preciso de uma espécie de complemento, como se fosse, eles chamam às vezes protocolos de compaixão, não importa o nome. Por quê? Porque é alguma coisa que te conecta com essa instância que a gente chama aqui de coração. Desde o início, eu lembro quando meus colegas de universidade, quando eu estava na McMaster, essa já era a minha diferença com o pessoal que trabalhava com meditação, mindfulness, budismo, né? E eu sentia que eu precisava ir na raiz do problema, porque eu sabia que na sua raiz a meditação nunca havia sido considerada uma experiência que fosse desconectada do espírito, do nosso alento vital, daquilo que nos dá vida, né? Então, é isso que representa aqui esse slide, para lembrar a gente dessa escuta do coração, que é essa sintonia fina que tem que haver entre a mente e o coração, né? Essa sincronia da mente com o coração. E esses versos que eu coloco nesse slide são versos que marcaram alguma das etapas da minha vida, né? Até faltou um aqui, que não sei porque eu não coloquei, que é Fernando Pessoa, e eu até acho que vou dizer: a terra é feita de céu, a mentira não tem ninho, ninguém jamais se perdeu, porque tudo é verdade e caminho. A ideia é a mesma. Quando a gente começa a entender o que é o coração, no início a gente tem essa ideia igual o Mayakovsky, né? Que a anatomia ficou louca, porque a gente tem essa coisa, esse fervor, esse ardor, que faz com que a gente se arrepie e viva uma coisa por inteiro, né? Que é o que ele quer dizer, né, com os seus versos. E aqui no Brasil a gente tem esse grande poeta, simbolista, Cruz de Souza, que representa muito bem essa ideia nos seus versos, aí sim lembrando inclusive de toda a experiência e como o budismo vê a meditação. Embora Cruz de Souza fosse cristão e estivesse se referindo como metáfora às experiências contemplativas do cristianismo. Mas olha que maravilha isso. Vê como a dor te transcendentaliza, mas no fundo da dor crê nobremente. Transfigura o teu ser na força crente, que tudo torna belo e diviniza. Não vamos esquecer que Cruz de Souza era um negro, muito perseguido, não pôde exercer a advocacia, ele foi adotado por uma família branca, e mesmo assim, embora tivesse uma educação refinada, ele foi excluído da sociedade. E é assim que ele reage a essa exclusão, com esses versos, né? Então aqui: o ser que é sede, que jamais vacila, nas guerras imortais entra sem susto, leva consigo esse brasão augusto, do grande amor, da fé tranquila. Os abismos carnais da triste argila, ele os vence, sem ânsias e sem custo. Fica sereno num sorriso justo, enquanto tudo em derredor oscila. E mais para o final: o ser que é ser transforma tudo em flores, e para ironizar as próprias glórias, canta por entre as águas do dilúvio. Isso é para mostrar que nessa experiência da meditação, dessa escuta do coração, né, a gente só faz isso quando você está por inteiro na experiência. Depende muito desse teu compromisso, que é o que nós vamos ver nos próximos slides. Quando a gente fala em escuta do coração, parece que a gente está tratando de algo que é contrário à ciência, contrário à razão. Não. Aliás, pelo contrário, né?
É essa escuta do coração que me permite encontrar aquele lugar de certeza interior, de convicção, aquele lugar de encontro comigo mesmo, que me dá confiança para seguir em frente com as minhas teses, né? Então essa escuta do coração caracteriza tanto a atitude do praticante de meditação como do bom cientista. Ela esteve presente nos momentos cruciais da história, inclusive no nascimento da ciência. Se você pensar a experiência de um Giordano Bruno, de um Galileu, de um Copérnico, de um filósofo como Descartes ou de Francis Bacon, todos eles se caracterizaram por, de alguma forma, cumprirem esses 4 passos propostos, inclusive nos textos sagrados das tradições orientais. Ou seja, eles não eram respeitosos ao livro sagrado da sua prática religiosa, com certeza, né? Mas de alguma maneira aquilo não conseguia atender a sua consciência. E ainda que eles consultassem os comentários para entender aquelas passagens sagradas, eles não tinham suas respostas satisfeitas, né? Ainda que eles buscassem do exemplo de pessoas luminosas da sua época e de outra, não tinham as suas respostas satisfeitas. Então, contra tudo da sua época, eles tinham que postular o novo, né? Dizer, a Terra se move em volta do Sol. A gente faz isso não como uma afirmação de um dogma de fé, mas pelo contrário, como uma espécie de certeza interior, uma espécie de intuição justificada, o sentimento que eu tenho, que faz com que eu vá contra tudo aquilo que tinha sido afirmado até então. Então, essa coisa que vem de dentro é desse mesmo lugar que é esse mesmo lugar que a gente quer se aproximar dele com as práticas de meditação. Feita essa introdução, a gente já pode falar sobre o nascimento da ciência, né? Essa figurinha que eu escolhi para ilustrar esse slide já mostra bem a diferença entre o pensamento pré-científico e o pensamento científico, né? Você vê aqui um quadro negro e uma pessoa procurando realizar a demonstração de um teorema matemático. Esse teorema é complexo, então no meio ali da demonstração ele não sabe como avançar de um passo para o outro, aí com uma piada, né? Óbvio, a figura é uma piada, né? Aí ele escreve de um passo que ele não sabe como fazer a ligação lógica de uma etapa para outra, ele põe. Então um milagre acontece, né? Uma referência, obviamente, ao período medieval, né? O período dogmático, onde você atribuía tudo aquilo que a razão não conseguia explicar ou dar conta, você simplesmente buscava uma explicação religiosa, vamos dizer assim, no sentido dogmático do termo.